tudo bem? Vamos iniciar o capítulo 4, a construção do espaço brasileiro. O que nós vamos estudar nesse capítulo? Primeiro, as relações entre o crescimento populacional, sobre as migrações e urbanização, elas são objetos de estudo nesse capítulo, com destaque para o papel das migrações em diferentes épocas, e principalmente após a década de 1970, quando houve a inversão da população rural e urbana. Também outros temas, só que isso numa videoaula futura, nós vamos trabalhar a questão da desigualdade social no Brasil, que está diretamente relacionada com o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Mas vamos entender um pouquinho mais como se dá a construção do espaço brasileiro. Eu quero que vocês observem o mapa. Nós temos aqui o mapa do Brasil, população por região, de 2016. Primeira coisa para entender que o Brasil é um país de migrações. Embora o Brasil seja um dos países mais populosos do mundo, seus habitantes estão distribuídos de forma desigual pelas regiões brasileiras, como podemos observar no mapa. Qual região brasileira nesse mapa é com mais habitantes? Vocês conseguem observar? E quais são as duas regiões com menos habitantes? Observem o mapa. Primeiro, a região mais populosa, nós temos a região Sudeste. E as regiões com menos habitantes, nós temos a Centro-Oeste e Norte. Agora, se eu fosse fazer uma ordenação da região mais populosa para menos populosa, nós teríamos em primeiro lugar, conforme o mapa, a região Sudeste. Em seguida, nós temos o Nordeste. Terceiro, Sul. Quarto, ficaria então, dado as características que o mapa apresenta, o Norte e Centro-Oeste. Bom, pensar essa questão das migrações, eu trago um outro fator para vocês, que é a distribuição da população no território brasileiro é resultado das características do processo de povoamento nos diferentes períodos de sua história. Desde o período colonial, as pessoas se deslocam de uma região para outra do país em busca de melhores condições de vida e atraída por atividades econômicas. Eu quero que vocês observem esse mapa e depois eu vou mostrar mais alguns, aonde que mostra como se deu a ocupação do Brasil em alguns séculos. Então, assim, nesse mapa eu trago para vocês a ocupação dado em relação à cana-de-açúcar, isso no século 16 e 17. O litoral do Nordeste e Sudoeste foi ocupado principalmente por causa do cultivo da cana-de-açúcar. Conforme vocês podem observar, de acordo com a legenda, essa área em verde, que vocês podem visualizar melhor também no livro, aonde que ocorreu o cultivo da cana-de-açúcar. Nós temos também a questão do Brasil da mineração do século XVIII. Nessa primeira metade do século XVIII, com a descoberta do ouro, pessoas vindas de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Nordeste e de Portugal povoaram a região das Minas. Conforme a legenda, vocês podem observar em amarelo, que é a área da ocorrência dessa ocupação por causa da mineração. Também tivemos a questão no século XIX sobre o café. O desenvolvimento do cultivo do café no século XIX atraiu imigrantes e pessoas de outras regiões do país para o Sudeste. Conforme podemos observar ali na legenda em vermelho, as áreas aonde que ocorreram o cultivo do café. Nós temos São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Já no século XX e XXI,
as áreas industriais foram as que mais atraíram a população. Então, de acordo com a legenda do nosso mapa, eu gostaria que vocês observassem também, aonde ele está de roxo mais escuro é a maior concentração industrial. Então, assim, nós temos São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e uma parte do Espírito Santo, onde que tem uma maior concentração. Porém, aonde ele está com roxo um pouquinho mais fraco na tonalidade, são outras concentrações industriais. Então, assim, também é um atrativo de migração a questão da própria industrialização. Observe, desde do primeiro mapa que eu mostrei, você vê que o que move as pessoas a migrarem é um atrativo econômico, ou seja, a busca de melhores condições de vida e principalmente a busca de empregos. Chamamos migração o deslocamento da população de uma região para outra dentro de um país ou de um país para o outro. As pessoas que migram recebem o nome de migrantes. Para entender um pouquinho mais sobre isso, observem essa tabela. A pessoa que migra recebe o nome de migrante, conforme eu falei anteriormente. Mas vamos entender as nomenclaturas corretas de migração. O deslocamento de pessoas dentro de um país recebe o nome de migração interna. O deslocamento de pessoas de um país para o outro é a migração internacional. A saída de pessoas de um país ou região denomina-se emigração. A entrada de pessoas em outro país ou região chama de imigração. Como eu falei anteriormente para vocês, geralmente as pessoas migram quando não encontram boas condições de vida no lugar onde nasceram. Pode ser problemas econômicos, climáticos, conflito, entre outros motivos que fazem as pessoas buscarem melhores condições de vida em outros lugares. Caros alunos, nessa nossa videoaula eu queria discutir um pouco desses conceitos e apresentar um motivo histórico do processo de migração. Espero que todos estejam bem e até a nossa próxima videoaula. Até mais!